Oi pessoal, agora vamos responder a questão 38. O triângulo PRC da figura é retângulo em R, ou seja, o ângulo PRC mede 90 graus. Os quadrados construídos sobre cada um de seus lados têm as medidas de suas áreas indicadas em seus interiores. Qual é a medida da área do triângulo PRC em centímetros quadrados? Vamos lá. Aqui temos que notar o seguinte. Ele está falando exatamente desse triângulo aqui, ó, PRC, certo? Ele disse que aqui temos um ângulo reto exatamente em R. Ou seja, aqui temos um ângulo de 90 graus, certo? Só deixa eu melhorar isso daqui, 90 graus. Lembrando que o ângulo reto ele sempre aponta para a sua hipotenusa, ou seja, para a hipotenusa do triângulo retângulo, certo? Esse ângulo reto ele é responsável por apontar a hipotenusa do nosso triângulo retângulo, certo? Sabendo disso, a gente aqui temos o lado PR, temos também o lado RC e temos também o lado PC ou CP, tanto faz, certo? No final das contas, temos esse triângulo aqui. E devemos recordar o quê? Qual é a área de um triângulo, certo? Temos 4 formas de calcular, mas aqui vamos usar a tradicional, que é base vezes altura sobre 2 e ponto final, certo? Então, se vocês notarem, aqui a gente tem esse seguinte triângulo aqui, deixa eu só esboçar aqui para poder lembrar a área do nosso triângulo, certo? Só deixa eu melhorar isso daqui. Temos isso. E isso daqui vai ser a nossa base, certo? Ou seja, aqui temos o nosso ângulo de 90 graus, tudo bem? Se vocês notarem, aqui bastaria virar a figura da seguinte maneira aqui, ó. Virar ela nesse sentido aqui, certo? Ou seja, isso aqui seria a minha base e isso aqui seria a nossa altura. É exatamente o que a gente tem aqui, ó. Base e aqui a nossa altura, certo? Tudo bem? Para não confundir aqui a situação. Base, altura, acabou-se. Lembrando que, deixa eu apagar isso daqui. Lembrando que a área do triângulo, né? Eu posso chamar isso aqui de área triângulo, vai ser igual ao quê? Base vezes altura sobre 2, certo? Tudo bem? Então a gente precisa descobrir o valor dos lados ali correspondentes, certo? Então temos aqui base vezes altura sobre 2. Fazendo esse cálculo, descobriremos a área do nosso triângulo. Tudo bem até aí? Se sim, vamos continuar. O que a gente precisa descobrir? O lado desse quadrado, que é a nossa base, e o lado desse outro quadrado, que é a nossa altura, certo? Então vamos lá. Primeiro, a gente precisa recordar qual é a área do quadrado. A gente tem que lembrar que, só de bater o olho, tá? Para quem tem um pouco mais de experiência já sabe que esse lado aqui vai ser 12, certo? Mas vamos lá. A gente tem que recordar que a área do quadrado vai ser o quê? L ao quadrado. Tudo bem? Sabendo disso, deixa eu puxar essa situação aqui um pouco mais para cima, certo? Vou colocar aqui. Sabendo disso, a gente pode prosseguir. Ele está dizendo aqui que a área desse quadrado é o quê? 144 centímetros quadrados. Para quem já sabe, pode fazer direto. Para quem não sabe, vamos fazer um passo a passo, certo? Então, aqui, qual é a área desse quadrado? É 144. Então, fazendo essa substituição, 144 tem que ser igual ao lado ao quadrado. Então, o lado ao quadrado tem que ser igual a 144, certo? Aí, sabendo disso, o que a gente faz agora? Tira a raiz quadrada desse lado, tira a raiz quadrada desse outro lado, certo? E com isso, o 2 vai embora, vai ficar apenas o L. E aqui vamos ficar com raiz quadrada de 144. Ou, se vocês preferirem, podem pegar o expoente e passar para o segundo membro como raiz quadrada, certo? Então, sabendo disso, a gente tem que L é igual a raiz quadrada
de 144. Mas aí vocês podem recordar que quando a gente fatora 144, isso é a mesma coisa que 12 vezes 12, que é a mesma coisa que 12 elevado ao quadrado, certo? Ou, se vocês preferirem, podem fatorar em fatores primos aqui, ó. 144 por 2, aí depois por 2 e assim por diante, certo? Aqui vamos ser um pouco mais práticos. Tudo bem? Então, sendo práticos, o que que a gente fez? A gente descobriu que 144 é exatamente 12, mas de qualquer forma, deixa eu fazer aqui para vocês notarem, tá? Se a gente já soubesse a tabuada, bastaria se ligar que era 12 vezes 2. Não sabendo, a gente vem e faz a conta. Isso aqui vai dar 144 dividido por 2, vai dar 72, certo? Depois por 2, isso vai dar 36. Por 2, isso vai dar 18. Por 2, isso vai dar 9. Por 3, isso vai dar 3. Por 3, isso vai dar 1. Tudo bem? Basicamente é isso. Temos o que aqui? Temos... Cadê isso? Deixa eu ajustar isso aqui. Se vocês notarem, isso é a mesma coisa que 2 a quarta vezes 3 a segunda, certo? Se vocês quiserem melhorar isso, vocês podem colocar aqui como 4. 2 a segunda vezes 2 a segunda. 2 a segunda vezes 2 a segunda vezes 3 a segunda, certo? E podem colocar isso daqui, ó, dentro da raiz quadrada. Aí vai embora. Vocês podem separar, né, para cada termo aqui a raiz quadrada. Se não quiserem, dentro da mesma raiz, vocês podem simplificar. Esse expoente vai com da raiz, esse expoente vai com da raiz, esse expoente vai com outro da raiz, e assim por diante. E se vocês notarem, quem é que vai ficar? 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3, 12, certo? Ah, tudo bem, não quero fazer essa conta. Então, perfeito, sem problemas. Bastaria lembrar que 144 é 12 ao quadrado. E agora a gente, ó, vai simplificar esse expoente com o índice da raiz. Já era e já era. Ou seja, vamos ter que o nosso lado desse quadrado vai ser o quê? 12 centímetros. Tudo bem? E se vocês notarem, exatamente esse lado do quadrado é a nossa base, olhando para aquele triângulo ali como referência, certo? Então, e isso daqui significa que a nossa base é igual a 12 centímetros, certo? Sabendo disso, a gente faz a mesma conta para a outra figura, que no caso também é um quadrado. Então, vamos lá. Fazendo essa área aqui, temos o quê? Temos que a área de um quadrado, a gente já sabe que isso é lado ao quadrado, só que a área da nossa figura aqui que ele deu foi o quê? De 256. Então, fazendo essa substituição aqui, temos que 256 é igual a o lado ao quadrado, certo? Só que isso igual ao lado ao quadrado, a gente pode dizer que o lado ao quadrado é igual a isso. Ah, por que tu faz isso? Só para organizar a ideia e deixar a letra ao lado esquerdo, certo? Então aqui novamente a gente tira raiz quadrada de um lado, raiz quadrada do outro, ou passa o expoente como se fosse um radical, uma raiz quadrada. Então aqui temos que L vai ter que ser igual a raiz quadrada de 256. Só que se vocês notarem, 256 é a mesma coisa que 16 vezes 16, certo? Ah, não entendi. Então vocês vêm aqui do lado e faz essa decomposição em fatores primos, certo? Mas 256 é a mesma coisa que 16 vezes 16, ou seja, isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada de 16 ao quadrado. E sabendo disso, a gente pode simplesmente simplificar o expoente com o índice da raiz, ou seja, eliminamos a raiz e vamos ter que o lado para esse quadrado vai ser exatamente o quê? 16 centímetros. E se vocês perceberem, o lado desse quadrado vai nos dar exatamente a altura do nosso triângulo, certo? É o nosso triângulo PRC. Tudo bem? Ou seja, no final das contas, temos que esse cara daqui vai nos dar a nossa altura. Então, a altura vai ser exatamente 16 centímetros, certo? Sabendo disso, agora a gente pode calcular tranquilamente a área do nosso triângulo. Então vamos lá. Calculando a área desse triângulo, o que que vamos obter aqui? Temos que a área do triângulo é exatamente o quê? Base vezes altura. Quem é a nossa base?
A base a gente já viu que era 12. A nossa altura a gente já viu que é 16. Então aqui eu tenho 12 vezes 16 sobre 2. Se vocês não quiserem multiplicar 12 por 16 e depois dividir por 2, vocês podem simplesmente escolher aqui 12 dividir por 2 ou vocês podem dividir 16 por 2, certo? Tanto faz, tudo bem? Então, sabendo disso, eu vou escolher simplificar o 16 por 2. Isso vai nos dar 8. Então, no final das contas, aqui vai ficar a área do triângulo, vai ser igual a 12 vezes 8. E 12 vezes 8 você vai dar 96. Mas para quem quer fazer a conta, coloca lá. 12 vezes 8. 8 vezes 2, 16 vai 1. 8 vezes 1 vai dar 8, mais 1, 9. Então 96, assim como eu falei. Certo? Então a área para esse triângulo é exatamente o quê? 96 centímetros quadrados. Que foi exatamente o que foi pedido nessa questão. E com isso, a gente finaliza mais uma questão e vocês podem ver e perceber que o gabarito é exatamente o item E, certo? 96. Com isso, a gente finaliza mais um vídeo. Caso você tenha gostado do vídeo, você pode deixar seu like, fazer comentários, deixar suas dúvidas e fazer sua inscrição para ter acesso a mais vídeos como esse. Obrigado.